Existem momentos na vida de uma pessoa em que uma linha é traçada, o que acontece antes e depois dessa linha nunca mais é o mesmo. O primeiro traço dessa linha foi feito no porão. Meu marido Keren e eu tínhamos uma vida comum, sem muita agitação. Amor? Bem, acho que havia. Mas entusiasmo, isso era algo completamente diferente. Havia um vazio dentro de mim que eu sentia, mas não conseguia nomear. Minha ida ao porão naquele dia foi totalmente ao acaso. A máquina de lavar estava quebrada e eu estava procurando uma peça antiga. Minhas mãos estavam cheias de poeira, eu estava curvada em um canto mexendo nas caixas, quando ouvi aquela voz. Senhora Pinar, posso ajudar, disse uma voz vinda da escuridão. Levantei a cabeça e lá estava ele, Vitor, o marido da nossa vizinha do andar de baixo. Sempre o conhecemos como um homem sorridente e educado, mas não o conhecia muito bem. Ah, não precisa, obrigada, respondi. Mas ele não desistiu facilmente. Não, de jeito nenhum, deixe-me fazer este trabalho pesado. Insistiu e veio me ajudar. Enquanto ele me ajudava, parecia que havia algo diferente no ar. No começo, não quis admitir para mim mesma. Que homem bonito, pensei, e depois imediatamente me repreendi. Volte a si, Pinar. Mas aqueles olhares e o sorriso suave. Algo havia começado ali, mesmo que eu ainda não percebesse. Vitor, com o pretexto de ajudar, mergulhou nos armários do porão. Fazia piadas enquanto trabalhava, contava velhas histórias que me faziam rir. A descontração dele me relaxava. Porque Keren não é assim, pensei involuntariamente. Nosso Keren é um homem fechado, reservado. Já Vitor tinha uma energia totalmente diferente. Sabe quando você se sente especial perto de certas pessoas? Era exatamente assim que eu me sentia. Depois daquele dia, voltei para casa, mas minha mente estava em outro lugar. O que houve? Ele apenas me ajudou, repetia para mim mesma. Mas no fundo, sentia que algo estava crescendo. Havia uma agitação que eu não conseguia descrever. Nosso próximo encontro foi novamente no porão. Desta vez, demorou mais. Vitor estava carregando cadeiras velhas e, ao me ver, imediatamente fez um comentário: "Você por aqui de novo? Parece que o porão te atrai." Eu desviei a conversa, vim secar a roupa. Naquele momento, percebi que havia outra expressão nos olhos dele. Quando nossos olhares se encontraram, senti uma eletricidade involuntária. Fiquei surpresa. Talvez. Mas o principal era que aquele olhar me fazia sentir diferente. Algo que eu não sentia há muito tempo com meu marido. Naquele dia, as conversas não foram tão superficiais quanto as do primeiro encontro. Eram mais profundas, mais sinceras. Keren trabalha muito, não é? Sempre vejo você sozinha, disse ele. Fiquei um pouco sem saber o que responder. Sim, ele não tem tempo para nada, tentei dizer de forma casual. Mas Vitor não tinha intenção de encerrar o assunto. Uma mulher precisa de atenção, não pode ficar sozinha, disse. Algo dentro de mim se mexeu. Talvez ele tivesse razão, mas ouvir isso dele me deixou desconfortável. E, de alguma forma, esse desconforto também me agradava. Naquele dia, ao voltar para casa, decidi não falar mais com Vitor. Mas quando a mente já foi convencida, o coração inevitavelmente segue. Suas palavras continuavam girando na minha cabeça. Uma mulher precisa de atenção. Sim, precisava. Mas receber essa atenção de outro homem seria certo? Continuava me fazendo perguntas, mas não conseguia encontrar respostas. Nos dias seguintes, toda vez que descia ao porão, meus olhos procuravam por ele.
Demorei um pouco para perceber que aqueles encontros que achava serem por acaso, na verdade faziam parte de um plano. Vitor tinha me notado, e aquele primeiro encontro era apenas o início de tudo. Depois daquele primeiro encontro com Vitor, minhas idas ao porão se tornaram estranhamente frequentes. Estender roupa, fazer limpeza, organizar caixas antigas. Minhas desculpas nunca terminavam. Mas no fundo, eu sabia que o verdadeiro motivo era outro. Eu queria falar com Vitor. Suas atitudes descontraídas, seu sorriso caloroso, a sinceridade em suas palavras. Era algo que eu sentia falta há muito tempo. Um dia, desci novamente ao porão. Sob o pretexto de secar roupas, na verdade apenas para ver Vitor. Quando entrei pela porta do porão, o vi no canto oposto, consertando uma lâmpada antiga. Ele olhou para mim e me cumprimentou com aquele sorriso familiar. Você de novo, Dona Pinar? Parece que não consegue deixar este porão. Eu respondi rindo, não consigo, virou minha sala de terapia. Depois dessa minha frase, ele se levantou, colocou a chave de fenda sobre a mesa. Bem, então deixe-me acompanhar você na terapia. Sempre vejo você sozinha. Por um momento hesitei. Parecia uma frase normal, mas havia algo no tom de voz dele, como se carregasse outros significados. Aquele dia foi a primeira vez que ficamos tanto tempo conversando. A conversa dele era tão natural que parecia que eu o conhecia havia anos. Como você conheceu o Keren? Perguntou. Por um momento não quis responder, mas depois comecei a contar. Conhecemo-nos no casamento de um amigo do trabalho, tudo aconteceu como devia, não estava completamente apaixonada, mas Keren era um homem correto. Nos casamos. Disse apenas isso, mas Vitor escutava, olhando-me nos olhos. Eu tinha a sensação de que ele compreendia minhas palavras de uma forma que ia além delas. Você é feliz? Perguntou de repente. Foi uma pergunta inesperada. Claro que somos felizes, respondi imediatamente, mas a voz soou tão mecânica que nem eu mesma acreditei. Uma mulher feliz não desce ao porão tão facilmente, Dona Pinar, disse ele. Meu coração apertou. Eu não esperava por essa frase. Queria dizer algo rude, gritar você não tem nada a ver com isso, mas não consegui. Porque havia uma verdade naquela frase, uma verdade que eu não conseguia admitir nem para mim mesma. Minhas idas ao porão eram uma fuga de Keren, da vida tediosa, da solidão. E quem apontou isso de maneira tão clara foi Vitor. Depois daquele dia, nossas conversas se tornaram mais íntimas. Vitor continuava dizendo coisas que me surpreendiam. Para fazer uma mulher feliz, primeiro você precisa escutá-la, disse um dia. Naquele momento, pensei em quando foi a última vez que Keren realmente me escutou. Não me lembrava. As palavras de Vitor me incomodavam a princípio, mas depois comecei a gostar delas. Eu me sentia culpada e ao mesmo tempo justificada. Qual o problema nisso? Estamos apenas conversando, dizia a mim mesma. Um dia, a conversa ficou muito profunda. Vitor olhou nos meus olhos e disse, Pinar, me machuca ver você assim. Algo dentro de mim quebrou. Como assim? Perguntei. Você é uma mulher muito bonita, mas a tristeza nos seus olhos me diz que a vida te deu menos do que você merece. Essas palavras me devastaram. Ninguém me via dessa forma há muito tempo, ninguém me compreendia assim. Quis me defender, mas fiquei em silêncio. Porque Vitor estava certo. Vitor, isso não está certo, finalmente disse com a voz trêmula. Sou casada, você é casado. Essas conversas são erradas. Mas não havia hesitação no rosto de Vitor. Erradas? O que as pessoas sentem não pode ser errado, Pinar, disse.
O que vejo nos seus olhos não é errado. Porque aquilo que você precisa é o certo. Não se engane. Quis gritar, insultá-lo e ir embora, mas fiquei ali, parada. Como se o tempo tivesse parado e o mundo girasse apenas ao nosso redor. Eu precisava traçar uma linha, mas essa linha estava se tornando cada vez mais turva. Quanto mais Vitor falava, mais meus sentimentos se aprofundavam. Com ele, eu me sentia importante, valorizada. No dia seguinte, voltei para casa e olhei no espelho. Atrás do meu reflexo, havia culpa, mas também uma excitação. Essa excitação era algo que não sentia há muito tempo. Cada encontro no porão forçava um pouco mais os limites, mas nada era dito explicitamente. Havia uma parede entre nós, mas essa parede estava se tornando cada vez mais fina. Naquele dia, desci ao porão com um peso indescritível no coração. Não vou falar com ele de novo, prometi a mim mesma. Mas o que quer que fosse, eu sempre me encontrava caminhando em direção àquelas paredes frias do porão. Quando abri a porta, Vitor estava lá novamente. Como se me esperasse, mexendo em uma caixa velha. Evitei o olhar dele ao entrar, mas dessa vez ele não começou a falar. O silêncio preenchia o espaço entre nossos corpos como uma neblina pesada. Não aguentei e disse: Vitor, isso não está dando certo. Minha voz estava rachada, mas precisávamos realmente conversar. Não posso continuar falando com você. Estamos fazendo algo errado. Seus olhos fixaram-se nos meus, e o sorriso confiante de sempre não estava lá. Desta vez ele estava sério. O que há de errado, Pinar? Disse. Estamos apenas conversando. Mas ambos sabíamos que isso não era uma conversa simples. Havia algo entre nós, e isso já havia ultrapassado os limites há muito tempo. Não estamos apenas conversando, respondi com a voz trêmula. Estamos nos sentindo. E eu não quero isso. Desviei o olhar, mas ele se aproximou. Colocou as mãos nos meus braços, tão devagar, tão cuidadosamente. Como se tocasse em um pedaço de vidro frágil. Pinar, seja honesta consigo mesma, disse. Não fuja. Isso não é um jogo. Eu realmente sinto você. Parei naquele momento. O mundo inteiro ficou em silêncio, o tempo parou. Eu podia ouvir meu coração batendo, minha própria respiração. Nossos olhares se encontraram, havia nos olhos de Vitor tanto um convite quanto um arrependimento. Uma voz dentro de mim gritava: não, saia daqui. Mas outra voz, mais forte, dizia: admita para si mesma, você não se sentia assim há muito tempo. As mãos de Vitor deslizaram lentamente até as minhas. Pinar, disse ele sussurrando. Alguma vez na vida alguém realmente te fez feliz? Essa frase me destruiu. Meus olhos se encheram de lágrimas porque não podia responder. Eu amava Keren, mas esse amor não passava de um hábito. Nossa vida havia caído em uma rotina e, dentro dessa rotina, eu havia me perdido. Tudo o que aconteceu depois pareceu um sonho. Senti Vitor me puxando lentamente para perto de si. Quis resistir, mas não consegui. A parede dentro de mim havia desmoronado completamente. Quando nossos lábios se encontraram, não consigo descrever o que senti. Era o erro mais profundo, mas ao mesmo tempo tudo o que sentia era real. Ambos sabíamos que não havia volta. Naquele canto escuro do porão, o mundo ficou completamente silencioso. Éramos apenas nós dois. Esqueci de tudo, de Keren, dos vizinhos, das consequências do que fazíamos. As carícias de Vitor, suas palavras, o que ele me fazia sentir. Ele me fazia lembrar que eu estava viva. Mas esse momento de felicidade foi curto, como acordar de um sonho. Depois que tudo terminou,
ficamos ali, no porão, sem olhar um para o outro. O silêncio era mais alto que nossas conversas. Vitor foi o primeiro a falar. Sabemos que queríamos isso, mas isso não tem um fim, Pinar, disse. Havia apenas este momento. Nada mais pode acontecer. Naquele momento, senti como se tivesse levado um tapa. O que eu esperava? Que deixássemos todas as nossas vidas para trás e começássemos tudo do zero. Isso não era um conto de fadas. Era a vida real. E na vida real, erros têm consequências pesadas. E agora, o que faremos? Perguntei. Minha voz estava fraca. Ele não olhou nos meus olhos. Isso acaba aqui, disse. Não pode ser de outro jeito. Mas sempre vou me lembrar deste momento. Porque foi o único momento em que senti que estava vivo. Ao sair do porão naquele dia, eu era outra pessoa. Sentia-me aliviada e ao mesmo tempo esmagada por um fardo pesado. Sim, por um instante, eu me sentirá viva de novo, mas sabia que pagaria o preço por aqueles sentimentos por muito tempo. Como eu poderia olhar para o rosto de Keren? O que aconteceria sempre que visse Vitor? Não sabia a resposta para essas perguntas. A única coisa que sabia era que aquele pecado cometido no porão deixaria uma marca no resto da minha vida. Depois daquele dia, nunca mais falei com Vitor. Nem mesmo nos olhávamos. Mas toda vez que descia ao porão, em cada noite silenciosa, não conseguia parar de pensar naquele momento que compartilhamos. Era um segredo, mas uma chama ardente dentro de mim. Um segredo que eu nunca poderia contar a ninguém, mas que nunca esqueceria.